Até agora vimos que a inserção de figuras no código-fonte LaTeX é relativamente simples, né? Principalmente se você está utilizando um editor, como é o caso do TechStudio, né, que já possui o assistente para inserir a imagem, né? Mas fica a critério do autor escrever o texto diretamente ou não. Figuras, assim como tabelas e quadros em LaTeX, são considerados floats, tá? Ou flutuantes. São objetos que não podem ser divididos em mais de uma página, né? Então, por exemplo, a figura que está aqui, né? Não ficaria legal estar parte dela numa página e a outra parte no começo da outra página, né? Então, por isso que ela é considerada um float. Então, ela deve estar na íntegra em uma única página, tá? Funciona assim de certa forma para tabelas e quadros também, né? É muito ruim quando uma tabela está dividida em mais de uma página. Então esses também podem ser considerados floats, né? Então esses ambientes, eles possuem essas opções de posicionamento, né? Só para exemplificar, que eu não mostrei no vídeo passado, se eu deixar apenas a opção top, a figura vai aparecer no início da página. Então vamos copiar aqui novamente, veja lá, a figura foi para o início da página, tá? O comando H, por sua vez, deixa a figura aproximadamente na posição onde ela aparece no código-fonte, tá? O comando H maiúsculo, ela força para aparecer exatamente onde está a posição da figura no código-fonte. Então, por exemplo, depois desse parágrafo, essa figura vai aparecer exatamente depois desse parágrafo, mesmo que isso acarrete em deixar um espaço branco aqui embaixo, tá? Só que, como vocês podem ver aqui, a opção H maiúscula ela gerou um erro, porque para utilizar ela é necessário inserir um outro pacote, é o pacote float, tá? Então, se a gente colocar esse pacote aqui, está lá o pacote float. Agora nós temos a opção de utilizar o H maiúsculo. Note que LaTeX tá, sempre tem esses macetes, tá? Então é apenas escrevendo que vamos ficando familiar com a linguagem, né? A gente vai ficando familiar com a linguagem, tá? Bem, a minha recomendação é que se utilize essa opção aqui, tá? Depois de fazer o assistente, é possível modificar, tá? HBT exclamação, tá? O H de aqui, né, que ele tenta posicionar aproximadamente onde se encontra no texto, opção bottom, opção top e o exclamação. O que é o exclamação? Ele usa os parâmetros internos do LaTeX para determinar a melhor posição da figura, tá? Então, se você quer que o LaTeX faça isso de forma automática, qual que é a melhor posição para colocar essa figura no texto, tá? Deixar por conta dele, você pode deixar essa opção aqui sempre de padrão, né? A não ser que você achou que está ficando ruim, quer forçar a figura a ficar na parte de cima ou na parte de baixo, daí você muda a opção, tá? Inclusive, isso daqui é o recomendado no site do Overleaf, é como eles colocam nos exemplos, tá? Se eu colocar aqui, veja que a figura continua no mesmo lugar, né? Mas vão existir situações em que o texto vai conflitar com a figura e o código LaTeX vai ter que escolher o que é melhor, deixar a figura numa página, ou na próxima, ou mesmo na página anterior, tá? Então, isso aqui é para deixar por conta do código LaTeX, ok? Se voltarmos um pouquinho aqui no texto, vamos observar que foi escrito figura 1 por extenso, né? Escrever a referência da figura por extenso não é uma prática muito boa, porque a figura aqui ela foi numerada automaticamente como figura 1, né? O LaTeX já faz isso e é muito bom, facilita bastante para a gente.
No entanto, se você for modificar o texto por algum motivo, for inserir outras figuras e a numeração dessa figura mude, né, você vai ter que voltar sempre no texto e ficar caçando, né, onde você colocou as referências das figuras no texto, né, o que pode ser bastante trabalhoso, né. Para isso, existem as referências cruzadas, né, assim como existem em outros editores de texto. Tá? E no LaTeX existe um comando específico para isso, que é o comando ref. Tá? Então, ao invés de colocar o número por extenso, a gente vai colocar aqui ref, tá? E usamos o label, que foi colocado aqui na imagem, como referência. Tá? Então, a gente coloca o texto aqui dentro. De tal forma que, independentemente da numeração que tiver essa figura, ele vai renumerar automaticamente para nós aqui nesse campo. Então, ele já vai fazer aqui figura 1. Né? Vamos compilar para ver. Então, tá lá, ó. Vocês podem ver lá que ele colocou figura 1. Se a gente colocar uma outra figura anterior a essa aqui no texto, ele vai modificar para a figura 2 e no texto ele também modifica para a figura 2 automaticamente, o que facilita bastante o nosso trabalho. Tá? Bem, agora eu vou explicar um pouquinho sobre equações, né? Como inserir equações. Eu vou colocar aqui um texto simplesinho para complementar essa metodologia que os alunos escreveram aqui, né? Vou colocar um texto assim, ó, para todos os casos, né? Uma tensão qualquer. Aí eu vou chamar a atenção de Vx de t, né? Sendo o x subscrito. A gente tem que colocar isso no ambiente de fórmula matemática, né? Que é entre cifrões. Então a gente já coloca aqui 2 cifrões para escrever nossa fórmula, né? E colocamos V. O underscore ele serve para fazer o subscrito. Então coloca aqui Vx de t. Ok? Então, a gente colocando aqui Vx de t, né, nesse ambiente, isso aqui já é uma forma de se escrever as fórmulas. Tá? Vamos observar como é que isso vai ficar no nosso texto. Então, deixa eu abrir aqui no PDF para ficar mais fácil a visualização. Para todos os casos, uma tensão qualquer Vx de t, veja que ele já colocou aqui em subscrito, né? No formatinho de uma fórmula bem bacana para a gente. Ficou bonito aqui, né? Beleza, faltou uma vírgula aqui. Para todos os casos, uma tensão qualquer Vx de t, seu valor médio é calculado por... Vou colocar aqui 2 pontos, né? Agora, a gente vai entrar no ambiente de equações onde nós conseguimos numerá-las, né? Então, vocês podem ver em alguns artigos, alguns livros, né, que a colocação de equações elas podem ser numeradas para você referenciar depois, né? Para isso, existe o ambiente equation. Então, você faz begin equation. Tá? E lá dentro você consegue editar o conteúdo. Tá? Então, o valor médio vai ser o seguinte, V underscore, né, para fazer subscrito. Eu vou abrir uma chave, porque a sigla que eu vou colocar aqui é composta de várias letras. Né? Se ela é composta de várias letras, obrigatoriamente a gente precisa abrir essa chave. Né? Então, eu vou colocar aqui a sigla AVG, né, de average. Tá? Então, VAVG, então você vai ter o V com AVG em subscrito, tá? É igual. Né? O que é um valor médio? Né? O valor médio vai ser 1 sobre t, né? 1 sobre o período, que é o intervalo que a gente quer medir. Tá? Para a gente fazer uma fração, existe o comando frac. Frac. Tá? Ele até colocou ali, ó.
Veja que é frac numerador e depois o denominador. Tá? Então, VAVG é igual a frac. O que é meu numerador? É 1. O denominador é t do meu período, né? E depois nós colocamos a integral. O que é a integral no LaTeX? É barra int. Tá? Se você colocar só barra int, ele vai ser a integral sem os limites, né? E você pode colocar a integral com os limites fazendo esse comando aqui, né? Underscore mínimo, circunflexo, máximo. Tá? Então, vou colocar aqui. O mínimo é 0 e o máximo é t, né? Máximo é t. E aqui nós colocamos o valor de v de x. V de x. Eu já copio daqui, porque já está no jeito, né? V de x é dx. dx. É isso. Aqui embaixo colocamos um label para fazer a referência cruzada se for necessário, né? Eu vou chamar esse label, vocês podem colocar o nome que quiser. Eu vou chamar de EQ AVG, tá? Por causa do valor médio. Vamos compilar e ver como é que fica? Então, compilou, né? Vou abrir aqui o PDF para facilitar a visualização, tá aqui, né? Mas no PDF vai ficar mais fácil de ver. Tá lá, ó. Então, VAVG, até aproxima mais, ó. VAVG igual a 1 sobre t, integral de 0 a t de v de x dx. E ele já fez a numeração aqui da equação. Tá? Então, se a gente quiser referenciar essa equação no texto posteriormente, né? Basta utilizar o comando ref, igual eu fiz aqui, né? Mas utilizando essa chave, né? Ou essa tag, o que você preferir chamar. Tá? Então ficou assim, para todos os casos, uma tensão qualquer v de x tem seu valor médio calculado por, né? Então vai dar isso daqui. Daí é sempre importante no texto você explicar o que são todos os parâmetros, tá? Então vamos colocar aqui, ó, barra. Tem o comando no ident, tá? Deixa eu ver, no indent. O que é isso? É para ele não fazer um novo parágrafo. Uma coisa muito importante, né, na hora que a gente está escrevendo um texto, é que toda a equação faz parte do texto. Tá? Então, aqui, veja aqui, ó, para todos os casos, uma tensão qualquer v de x de t, seu valor médio é calculado por. É como se a frase continuasse aqui. Tá? Ele não é um float igual às figuras. Tá? Inclusive, temos até que colocar uma vírgula aqui. Esse seria o mais correto, tá? E iniciamos a frase com letra minúscula, inclusive, porque é a continuação da frase depois da vírgula, né? Onde? Vírgula. Desculpa, acho que não tem vírgula. Onde t é o período da onda e VAVG, né? Esse cara aqui, ó. VAVG é o valor médio. Tudo isso precisa estar explícito no texto, tá? Então vamos colocar aqui. Então tá lá, ó. Veja que a frase continua como se fosse do mesmo parágrafo, da mesma frase, tá? A continuação da equação tem até a vírgula aqui, onde t é o período da onda e VAVG é o valor médio. Tudo bem? Só para exemplificar mais uma vez, eu vou colocar uma outra equação. De forma semelhante, o valor eficaz é dado por. Aí eu vou colocar um outro ambiente equation. Tá? Vou até copiar esse daqui porque é muito parecido, né?
De forma semelhante, o valor eficaz é dado por, aqui ao invés de AVG eu vou colocar RMS, né, Root Mean Square. Aí nós temos o comando para raiz quadrada, né, barra SQRT, tá vendo? SQRT, disso tudo aqui. Então eu vou fechar as chaves aqui no final, né? Aí é a mesma coisa, 1 sobre t, tá? Integral de 0 até t, tá? Do v de x de t elevado ao quadrado. Para você colocar algum expoente, o sinal é o circunflexo, igual aparece aqui na integral, tá? Então aqui fica elevado ao quadrado. Tá? Daí se nós copilarmos, vamos ter lá a equaçãozinha correta para o valor eficaz, né? Raiz quadrada, né, de 1 sobre t, integral de 0 a t, v de x de t ao quadrado dx. Tudo bem, pessoal? Aqui só faltou mudar o label, pois não se pode repetir os labels, né? Então fica RMS. Ele estava até de outra cor acusando que existiam dois labels iguais. Então você tem sempre que colocar labels semelhantes. Ó, e olha que interessante, ele já mostra a equação para você quando você coloca aqui no finalzinho. Ó. Aqui. Ok, só para finalizar, deixar direitinho, né? Vou colocar aqui a frase completa, né? Então eu faço aqui a mesma coisa, só que o T já foi definido lá em cima, a gente não precisa. Então eu só coloco onde VRMS é o valor eficaz. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.